Bem-vindos a mais um S-Metal Entrevista e nessa edição nós iremos falar sobre saúde mental. Comigo hoje a psicóloga e psicanalista Natália Barnabé. Natália, obrigada por receber a gente. Obrigada eu pelo convite. Natália, então, hoje o assunto é um assunto delicado, então antes da gente começar a entrevista, deixa eu fazer algumas perguntas. Eu já vou deixar um aviso aqui de gatilho, se você que está nos assistindo do outro lado da tela tiver alguma questão com suicídio, questões de saúde mental, a gente indica que você pare esse vídeo por aqui. Se você se sente confortável com o tema, quer se conscientizar e saber um pouco mais sobre como até prestar ajuda para as pessoas, continua com a gente aqui nesse bate-papo. Bom, Natália, primeiramente, assim, antes de tudo, como que a gente pode reconhecer os sinais quando um amigo, um companheiro, um familiar está precisando de ajuda? Acho que o primeiro passo é falar sobre o tema, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Falar sobre isso, tá com naturalidade, né? Para que as pessoas se sintam mais seguras para falar sobre isso também, né? Então, como que a gente identifica quando alguém está precisando de ajuda nesse sentido? Quando a pessoa relata que tem pensamentos invasivos ou obsessivos, né, de ficar pensando nisso o tempo todo, quando a pessoa tem uma perda de motivação ou interesse pelas coisas que antes traziam momentos de lazer e prazer para essa pessoa, quando ela externaliza muitos sentimentos ou não, né, ou o contrário disso, não fala mais nada sobre o que ela está sentindo ou pensando, quando as pessoas percebem mudança de humor, né, no convívio com essa pessoa, principalmente familiares ou pessoas que trabalham com ela, e algumas frases, né, que as pessoas acabam falando, sabe? Quando a pessoa fala que não vê mais sentido na vida, ou naquilo que faz, ou naquilo que se formou para fazer, né? E tem essas mudanças, então, de humor, né? De que um dia a pessoa quer fazer tudo e no outro dia não quer fazer nada, né? Ou até comportamentos irresponsáveis e que colocam a vida dessa pessoa em risco dentro dessa rotina que já foi estabelecida por ela em algum momento. Perfeito. Você já deu mais ou menos uma ênfase aí em alguns sintomas, né? Mas conta pra gente, com um pouco mais de aprofundamento, quais são os principais sintomas das duas patologias que, né, hoje dados mostram que atingem muita gente no Brasil e no mundo todo, que são depressão e ansiedade. Quais são os principais sintomas dessas duas? Bom, a depressão, ela é mais o que a gente chama de internalizada, né? São sintomas mais difíceis de identificar porque eles não são externos, né? A pessoa não demonstra com tanta ênfase. Então, os sintomas da depressão normalmente são associados com tristeza, com uma inibição aí de sentimentos e pensamentos, com essa demonstração de desinteresse, né? Que eu já disse, baixa autoestima, mudança de apetite e de peso, né, consequência disso, insônia ou dormir em excesso, uma desesperança em relação aos afazeres da vida, né, as coisas que ela gosta ou deveria se propor a fazer, um medo constante de coisas darem erradas ou de não ser aceita pelas pessoas, e essa insegurança desses pensamentos de perseguição que são gerados. Já na ansiedade, os sintomas são mais externos, então é mais fácil de perceber, né? A própria pessoa sente mais fisicamente no corpo, né? O aumento de batimento cardíaco, uma respiração acelerada, às vezes tremores ou formigamento de membros, perturbação do sono também, mais irritabilidade em lidar com coisas que acontecem no dia a dia ou com pessoas e conflitos, dores de cabeça e essas preocupações e pensamentos que a gente chama de invasivos, né? Que são aqueles que você não pede para pensar, que você não quer pensar, mas você acaba se preocupando e pensando mesmo assim. E só para a gente entender, né? Eu acho que você pode explicar melhor como um especialista. Existe, eu acho, uma diferença, né? Quando você
tem aquela ansiedadezinha que precede algum acontecimento legal que vai acontecer na sua vida, sei lá, você fazer uma viagem, daí no dia anterior você tá mais empolgado. Tem uma diferença, né, entre a ansiedade, que é essa de uma expectativa, e da patologia. Sim, a ansiedade que vem por um motivo mais imediato, ela é natural, né? Ela deve ser até normatizada, né? Que é o que a gente chama, porque todo mundo passa por isso, né? A própria movimentação da vida, né? Das relações, das interações que a gente tem com as pessoas causam essa ansiedade que a gente chama de natural, né? O que se torna patológico é quando essa ansiedade causa sofrimento para a pessoa e quando a pessoa não consegue passar por isso, né? Então a viagem já aconteceu, a apresentação já foi feita, a entrevista já passou e aquela ansiedade permanece e passa a atrapalhar a vida da pessoa. Muito bom a gente saber diferenciar isso, né? Porque eu acho que é até uma preocupação geral. Hoje em dia, muita gente sofre com ansiedade, então é legal a gente conseguir encontrar os limites, né? Então, trabalhador, trabalhadora, se você se encontra nesse momento em sofrimento, né, em decorrência de um pensamento mais ansioso, como a própria Natália falou, pensamentos que chegam e você não consegue controlar, procure ajuda profissional, porque você pode estar num espectro de ansiedade, né? E aí, Natália, os trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes se veem em situações dentro do ambiente de trabalho que causam estresse, que levam à ansiedade. Você acha que um ambiente de trabalho que seja mais estressante, que tenha pressão, que exista cobrança, a gente fala dos metalúrgicos que possuem metas, que possuem resultados a serem atingidos, você acha que é possível que o ambiente de trabalho seja um agravante ou até mesmo a causa de uma psicopatologia? Sim, principalmente na questão de agravante, né? Isso que você disse de um ambiente que propicia cobranças e pressões excessivas faz com que a pessoa busque sempre esse aumento da capacidade dela ou até uma perfeição, né? Nessa atuação e nessa sobrecarga de tarefas, né? Então, no ambiente de trabalho, quando isso acontece, gera o estresse, né? Que é esse aumento excessivo daqueles sintomas de ansiedade que a gente conversou, né? E aí o estresse, quando ele acontece muito corriqueiramente, muito constantemente, muitas horas por dia, ele pode ser aí uma síndrome de burnout, né? Que a gente chama, que é aquele esgotamento, né? A pessoa se doa e se acaba tanto que ela não tem mais a capacidade ou a habilidade de exercer funções. A gente vê também, acompanha casos de incapacitação por conta da depressão, da ansiedade. Então, é tudo muito triste. É muito importante a gente estar trazendo esse debate aqui hoje com a Natália. E aí, Natália, às vezes a gente chega também no estágio mais preocupante, que são os pensamentos suicidas, muitas pessoas que acabam, né, enfim, tirando a própria vida. E vamos falar então, vamos tentar focar aqui em como a gente pode ajudar, né? Quais são as formas mais efetivas para a gente prevenir o suicídio, já que amanhã, o dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. Bom, o suicídio, ele normalmente é identificado depois da adolescência, né? A gente não consegue aí identificar a ideação suicida em crianças, por exemplo. Mas existem alguns fatores de risco, né? Que, principalmente com adultos, eu acho importante você prestar atenção, né? Nos seus colegas de trabalho, na sua convivência familiar. Então, esses riscos são um histórico familiar, né? De depressão, de ansiedade crônica, e até de suicídio, né, de ideação suicida, abusos que a pessoa pode ter sofrido ao longo da vida, né, seja o bullying na adolescência, o assédio, ou de relacionamentos familiares ou de trabalho, o uso de álcool e drogas e a situação de vulnerabilidade, né, então esses são os fatores de risco. Aí a prevenção, ela vem da percepção desses sinais, né, que a gente já conversou, e desses fatores de riscos associados. Então, a parte mais importante para a gente poder identificar uma ideação suicida, né, ou um pensamento, ou um planejamento, é falar,
né, falar sobre isso, falar sobre assunto nos vários ambientes em que a pessoa frequenta, né, como vocês estão fazendo aqui, falar sobre isso no ambiente de trabalho, e uma pessoa, né, uma rede de apoio, seja onde essa pessoa possa encontrar isso, que ouça essa pessoa falar, né, e que ouça levando esse assunto com seriedade, com respeito, com empatia, com acolhimento, né, e que possa, então, a partindo dessa escuta, indicar ou entender esse pedido de ajuda para que seja, então, encaminhado um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Que bom que você tocou nesse assunto, porque existe hoje ainda uma ignorância muito grande a respeito da procura da ajuda. Ah, porque eu faço psicoterapia, eu estou doido, né? Fala pra gente um pouco da importância desse acompanhamento, seja, né, com uma patologia ou mesmo só por autoconhecimento. Comenta pra gente um pouco da sua atuação como psicóloga e como que você vê a atuação desses profissionais sendo decisiva para a melhora das pessoas. Eu acho muito importante a gente encarar a psicoterapia como essa oportunidade de prevenção, né? E não só de tratamento, que é o significado que as pessoas associam mais ao acompanhamento psicológico, né? Então, é um acompanhamento porque a demanda é trazida semanalmente na clínica, né? Então, tudo isso que a gente conversou que acontece nos ambientes familiares, de trabalho, internamente, externamente, precisa ser falado e precisa ter uma escuta qualificada de acompanhamento, né? E é para isso que serve a psicoterapia. Né? A minha atuação atualmente é com atendimentos clínicos online e também em instituição, né? E eu vejo muito isso com o trabalho em equipe e a importância de você falar sobre isso como algo normatizado e naturalizado nesses grupos de convívio. Perfeito. Então, Natália, eu acho que a gente conseguiu tirar nossas dúvidas. É um tema muito sério. Estou até aqui usando hoje a camiseta da campanha do Sindicato do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, e aí também a gente acaba debatendo outras questões, como a Natália trouxe aqui para a gente. O sindicato vai fazer algumas matérias para a próxima semana, com lugares gratuitos que você pode buscar terapia. Mas se você tem a possibilidade dentro do seu convênio de pagar um particular, procure um psicólogo. Como a Natália falou, é muito importante que a gente exerça aquela escuta qualificada. Desabafar com um amigo, com uma amiga, não vai ser a mesma coisa, né, Natália? Não é a mesma coisa, né? Até porque a psicoterapia propicia esse local sem julgamentos, né? E de acolhimento e aceitação incondicional, que a pessoa pode se sentir segura para se expressar em todos os sentidos. Perfeito, Natália. Agradeço aqui a sua participação. Eu que agradeço. Até uma próxima e muito obrigada mais uma vez. Para todo mundo que está assistindo, setembro é mês de conscientizar, é mês de prevenir. Procure ajuda, você não está sozinho. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região está com uma programação especial de conscientização nesse mês, tá bom? Um abraço, até mais.